Olá, Ricardo Cusiol, trazendo conteúdo que vai te ajudar a ter mais sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Alguns dos nossos projetos, de vez em quando, acabam ficando empacados, não saem do lugar, param de avançar. E muitas vezes, uma coisa que ajuda bastante a fazer com que o projeto volte a caminhar na direção de ser completado é você olhar de volta ao básico. Voltar aos fundamentos dos conceitos que estão sendo aplicados naquele projeto. É exatamente isso que eu vou fazer com você hoje. Eu vou te passar uma apresentação, uma palestra, um treinamento sobre fundamentos de polímeros, completinho. Se você quiser, depois desse vídeo, você pode baixar essa apresentação. Basta se cadastrar na minha lista VIP, clicando no link que está na descrição desse vídeo. Se você já está inscrito na minha lista, para baixar essa apresentação, só clica no botão que está embaixo desse vídeo, deixa seu e-mail lá novamente, para eu saber que esse é um assunto do seu interesse e você vai receber o link para baixar a apresentação em PDF também. Ok? Vamos lá então, vamos começar a falar de fundamentos sobre polímeros. E para começar, nada mais interessante do que a gente definir o que são esses materiais, o que são polímeros. E a primeira coisa, esses materiais eles são orgânicos, ou seja, são baseados no átomo de carbono. O átomo de carbono, de todos os átomos da tabela periódica, ele tem uma particularidade muito interessante. Ele é um dos únicos que tem a habilidade de se ligar nele mesmo e formar grandes cadeias moleculares. E isso é interessante por dois motivos. Primeiro porque os polímeros são exatamente formados por essas grandes cadeias moleculares baseadas em carbono e porque a natureza dessa ligação química é muito diferente dos outros materiais, dos materiais tradicionais, como por exemplo os metais, onde você tem uma ligação metálica entre átomos de ferro, por exemplo, ou de outros metais, que tem uma natureza, tem uma característica de intensidade de ligação muito diferente do que as ligações carbono-carbono, certo? Bom, apesar desses materiais estarem baseados em carbono, outros elementos podem estar presentes. Na verdade, esses outros elementos são os elementos que vão dar as propriedades diferentes para materiais diferentes. Além da quantidade de carbonos e da configuração desses carbonos na estrutura molecular, outros elementos que possam estar presentes também conferem propriedades específicas para o material, como por exemplo retardância à chama, maior resistência mecânica, maior resistência química e por aí vai. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Outra coisa que a gente acabou de comentar é que os polímeros então são grandes moléculas baseadas em carbono que se formam a partir de uma reação de polimerização, que a gente vai comentar daqui a pouco o que é. E essas grandes moléculas então que são os polímeros, essas grandes moléculas baseadas em carbono. Essas grandes moléculas, pelo fato de elas serem muito extensas, nós damos o nome de macromoléculas. Ok? Bom, esses polímeros, esses materiais, eles podem tanto ser naturais ou sintéticos. Exemplos de materiais de polímeros naturais são a madeira, a lã, por exemplo, a própria borracha natural também são alguns exemplos de polímeros que a gente extrai e até tem um uso diretamente de como eles são extraídos da natureza. Agora, do ponto de vista comercial, hoje, os polímeros mais interessantes são sim os materiais sintéticos e são esses que a gente vai continuar tratando daqui para frente. Muito bem. Agora é importante a gente ter uma outra definição muito importante, muito básica a respeito dos polímeros. Tudo nasce, apesar dos polímeros serem aquelas grandes moléculas, tudo nasce de uma molécula menor, de uma molécula pequena. Essa molécula nós chamamos de monômero. Esse nome ele vem do grego, mero é parte e mono é um. Então a gente está falando de uma parte que constitui essa grande molécula. Então esse monômero, na verdade, ele é uma pequena molécula pré-fabricada que tem funcionalidades químicas específicas, que tem algumas características específicas que a gente constrói nessa molécula e pelo fato dela ser baseada em carbono, ela pode ser ligada nela mesma indefinidamente, várias e várias vezes. Né? Essa é a reação de polimerização que a gente costuma comentar. Então a gente pode representar esse monômero como um elo de uma corrente. Tá? A outra definição importante é polímero. Bom, se monômero é uma parte, polímero são várias partes. Poli, né, essa fragmento poli significa muitas. Então aqui nós temos muitas partes. É uma molécula, são as macromoléculas que formam os polímeros, né? É uma macromolécula formada pela união de vários monômeros uns nos outros, utilizando aquela propriedade do carbono que eu mencionei para vocês. Então a gente poderia representar um polímero como uma corrente completa com os vários elos
ligados uns nos outros, formando aí, então uma macromolécula baseada em carbono, os polímeros. Pois bem, tem alguns exemplos para deixar isso um pouco menos abstrato para você. Se a gente pega, por exemplo, essa molécula baseada em carbono, você vê que tem 2 carbonos ligados aí, tem outros elementos, como a gente falou, nesse caso aí nós temos o hidrogênio, que completa todas as ligações. Essa molécula ela é extraída do petróleo, por exemplo, do gás natural, e se chama etileno ou eteno. Através de um processo de polimerização, que a gente não vai entrar em detalhes nessa aula, através de um processo de polimerização, ela se liga nela mesma indefinidamente, forma grandes moléculas. Você percebe que esse sinalzinho aqui no final indica que essa molécula continua para os dois lados por muitas e muitas unidades de repetição. A gente tinha o etileno antes, um monômero. Agora a gente tem um polímero. Esse polímero se chama polietileno. Para a gente não ter que representar, desenhar tudo isso toda hora e não ter que escrever polietileno toda hora, a gente usa uma representação mais abreviada, que é essa que eu estou te mostrando. Então, esses parênteses aqui, o sinalzinho indica que a molécula continua para os dois lados, e o N indica que essa unidade repetidora ela se repete N vezes nessa molécula. Dependendo do material, para alguns materiais isso daí pode ser milhares, milhões de vezes. Tá? E a gente abrevia polietileno nesse caso como P. Alguns outros exemplos. Se eu substituir um hidrogênio dessa molécula de etileno por um átomo de cloro, por exemplo, eu tenho uma molécula muito parecida que se chama cloreto de vinilo. Se eu polimerizar esse monômero, eu vou ter, então, o policloreto de vinila. E, para abreviar, nós temos, então, seguindo o mesmo raciocínio, essa configuração, e é o famoso PVC, que praticamente todo mundo conhece. Só para finalizar, mais um exemplo. Se nós substituirmos agora todos os átomos de hidrogênio por átomos de flúor, nós teremos o tetrafluoretileno. Se a gente polimeriza o tetrafluoretileno, nós teremos algo como isso daqui, que é o politetrafluoretileno, o famoso Teflon, que muita gente também conhece. De forma abreviada, nós temos essa configuração, e é o PTFE. Okay? Então esses são alguns exemplos. É óbvio que existem polímeros muito mais complexos que esses, mas para você ter uma noção, tirar um pouco do abstrato do que são os monômeros e como eles se transformam em polímeros. Pensando em todos os polímeros que estão disponíveis, eles podem se dividir em duas grandes categorias. A primeira delas chamada de termoplásticos. Esses materiais, se a gente pudesse olhar todas as moléculas desses materiais, a gente veria algo como isso que você está vendo na tela. Várias correntes, várias moléculas, uma do lado das outras. Tá? Essas moléculas, entre essas moléculas, aqui a gente percebe que cada elo está ligado nele mesmo, formando uma molécula, e a gente tem entre esses elos uma ligação química muito forte. A gente chama de ligação covalente. Uma ligação de alta resistência. A gente precisa de muita energia para romper essas ligações. Mas entre cada uma dessas moléculas, cada uma dessas correntes, a gente tem uma interação molecular, uma atração molecular, que pode ser de várias naturezas. Podem ser as forças de Van der Waals ou as ligações de hidrogênio, enfim. São ligações que mantêm essas moléculas próximas, mantêm essas moléculas coesas. O interessante desse tipo de ligação é que ela pode ser desfeita. No caso dos polímeros, por exemplo, com calor. Com calor a gente desfaz essa ligação entre as moléculas e permite a movimentação de uma molécula em relação à outra, permite que o material flua. Então o material, quando a gente aplica calor nos termoplásticos, ele se funde, ele fica derretido, para usar uma linguagem mais popular. Mais interessante que isso é que quando eu resfrio esses materiais, essa ligação intermolecular ela se forma novamente. Com isso, os materiais se solidificam, tornam sólidos novamente. Esse é o princípio de transformação dos materiais termoplásticos. A gente aquece esses materiais, ele se funde, flui para dentro de uma cavidade de um molde, por exemplo. Lá dentro ele se resfria e mantém a forma do artefato que você está moldando. Esses materiais podem fazer esse ciclo, em teoria, indefinidamente. Esse é, então, o princípio da reciclagem dos materiais. Você pode fazer esse processo várias e várias vezes, reciclando esse material e transformando em peças novamente. Um outro grupo de materiais, na verdade, dois outros grupos que eu fundo em um só por uma questão didática, são os termofixos e os elastômeros.
Esses materiais, se a gente pudesse olhar as moléculas deles, a gente veria algo como isso que a gente está vendo aqui. Nós temos ainda as grandes cadeias moleculares, as macromoléculas aqui na horizontal. Agora, entre essas moléculas, a partir do momento que eu moldo esses materiais, que eu aplico calor ou determinadas condições desses materiais, como é o caso dos elastômeros, a famosa vulcanização, eu formo essas ligações que ligam, que tem uma natureza covalente também entre as moléculas. Eu não tenho mais apenas aquela ligação intermolecular com uma força de Van der Waals, uma ligação de hidrogênio. Eu tenho sim ligações covalentes entre as moléculas. Isso faz com que o material se solidifique à medida que a gente aplica calor ou faz essa reação de vulcanização, que é realizada a quente também nos elastômeros. Tá? Esse aquecimento, essa reação química, ela forma o que a gente chama de ligações cruzadas. Essas ligações entre as moléculas nós chamamos de ligações cruzadas. E pelo fato dessas ligações terem a mesma natureza, uma natureza muito próxima da ligação covalente que tem aqui entre os elos das moléculas principais, esses materiais, quando aquecidos novamente, eles não se fundem, eles não podem ser reciclados. Tanto os polímeros termofixos quanto os elastômeros, as borrachas vulcanizadas, não podem ser reciclados. Uma vez que a gente tenta aquecer esse material novamente para fundi-los, como eles têm essas ligações covalentes entre as moléculas, a gente acaba quebrando ligações covalentes e a gente acaba então degradando esses materiais, certo? Então esses materiais eles não são recicláveis e é a grande diferença para os materiais termoplásticos. Também do ponto de vista comercial, hoje o grande interesse, o grande volume está aqui nos termoplásticos e é por isso que a gente vai continuar daqui para frente com o foco nos termoplásticos. Muito bem. Os termoplásticos eles podem se dividir ainda em duas grandes categorias. A primeira delas são os termoplásticos amorfos. Se a gente pudesse olhar as moléculas desse material, a gente veria algo como isso. Tá? Moléculas totalmente dispostas no espaço de forma aleatória, sem um padrão, sem uma organização. Moléculas que se enroscam umas nas outras. A gente até costuma fazer a analogia com um prato de espaguete cozido. Essa configuração molecular confere aos termoplásticos amorfos uma série de propriedades. A primeira delas, bastante interessante para esses materiais, é que os termoplásticos amorfos podem ser transparentes. Pelo grande espaço que existe entre as moléculas desses materiais, a luz consegue passar e você tem então a possibilidade desses materiais serem transparentes. Outro fato que acontece com esses materiais, como as moléculas estão todas enroscadas umas nas outras, elas têm a tendência de ter menos mobilidade relativa uma em relação às outras. Isso faz com que esses materiais eles sejam muito rígidos, porém mais quebradiços, menos resistentes ao impacto. Também faz com que a área de contato dessas moléculas com substâncias químicas, por exemplo, seja maior, o que diminui em geral a resistência química desses materiais também. E como o espaço entre as moléculas é maior, é mais fácil, você precisa de menos energia para que essas moléculas, então, que essa força intermolecular seja desfeita e para que as moléculas tenham mobilidade. Portanto, em geral, esses materiais têm resistência térmica menor. Também comparado tudo isso com a segunda categoria, que é a dos termoplásticos semicristalinos. Se nós pudéssemos olhar as moléculas dos termoplásticos semicristalinos, nós veríamos algo como isso daqui. Uma mescla de moléculas aleatoriamente dispostas no espaço e algumas regiões que têm uma certa organização molecular. Essas regiões onde a gente percebe um padrão de organização, nós damos o nome de cristais, daí o nome semicristalino. Isso faz com que as moléculas sejam muito mais próximas umas das outras, o que impede a passagem de luz, então tipicamente esses materiais são opacos. Isso também, opostamente aos amorfos, confere maior resistência térmica a esses materiais, permite uma mobilidade relativa das moléculas um pouquinho maior, o que torna esses materiais com um balanço de propriedades de rigidez e de impacto um pouco mais interessantes que os amorfos. E também uma melhor resistência química comparado com os amorfos. Muito bem. Para finalizar essa visão geral, fundamental e básica sobre os termoplásticos, sobre os polímeros, é interessante a gente falar da classificação. Como a gente olha esses materiais um com relação aos outros. Essa classificação pode ser muito útil na seleção de materiais, por exemplo, tá? Ou na avaliação de materiais com relação a propriedades, com relação a valor relativo, enfim.
é uma classificação bastante visual, bastante interessante, para você ver como um material se comporta com relação ao outro. Para fazer essa classificação, a primeira coisa que a gente faz é dividir a nossa área de trabalho em dois. De um lado nós vamos colocar os mais amorfos, esses que a gente acabou de comentar, e do outro os materiais cristalinos, os semicristalinos. Para ficar mais fácil a gente vai chamá-los de cristalinos daqui para frente. Tá? Agora eu vou pegar todos os materiais que estão disponíveis no mercado e vou empilhar cada um deles nesse gráfico aqui do lado correto. Os materiais que são amorfos eu vou colocar do lado dos amorfos, os materiais que são cristalinos eu vou colocar do lado dos cristalinos. Além disso, eu vou seguir uma ordem para colocar esses materiais no gráfico. Esse eixo central aqui, à medida que eu vou para cima nesse eixo, eu vou tornando os materiais mais nobres. Eu vou aumentando o valor agregado dos materiais, eu vou tornando esses materiais com propriedades mais diferenciadas e também eu vou diminuindo o volume de uso desses materiais. Uma vez que eles são mais nobres, eles vão ser usados em aplicações cada vez mais específicas. Então vamos lá. Na base desse diagrama que vai se formar, eu tenho os materiais de grande volume. São utilizados maciçamente em várias aplicações do nosso dia a dia. Tem um valor agregado mais baixo, portanto o preço por quilo desses materiais é menor, e o nível de propriedades relativamente com os outros, ele é mais baixo também. Esses materiais são os chamados commodities, são aqueles materiais que são consumidos em grandes volumes e têm basicamente seu preço definido pelo mercado. Alguns exemplos desses materiais, no lado dos amorfos nós temos o PVC, que eu mostrei o exemplo para vocês lá atrás, e o poliestireno. Do lado dos cristalinos, os principais representantes são as poliolefinas, o polietileno, que é um dos materiais que eu mostrei para vocês lá atrás também. Um pouco acima dessa categoria dos commodities, nós temos materiais que têm propriedades melhores, um balanço melhor de propriedades, onde eu consigo ainda ter bastante estrutura, mais resistência térmica, um balanço interessante entre rigidez e tenacidade, resistência química bastante interessante também. Esses materiais são os polímeros de engenharia. Óbvio que o valor agregado desses materiais é mais elevado e o volume de utilização desses materiais também é menor. Eles acabam sendo destinados para aplicações mais técnicas, para aplicações realmente de engenharia, daí o nome. Exemplos desses materiais do lado dos amorfos, o policarbonato, o ABS e o acrílico, o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, é o nome técnico do famoso acrílico que nós temos no mercado. E do lado dos cristalinos nós temos os nylons, as poliamidas, né, o PA, os poliacetais, o POM, e os poliésteres, como o PET e o PBT. Para diversas aplicações, depois a gente vai entrar em detalhes, em outros vídeos eu entro em detalhes de aplicações para cada um desses materiais. Bem, no topo dessa pirâmide que se formou, nós temos, enfim, os materiais que são muito específicos, têm propriedades elevadíssimas. Alguns desses materiais se destacam muito em uma ou duas propriedades, como elevada resistência mecânica, elevada resistência térmica. E eles são usados normalmente onde mais nada funciona. São usados para resolver problemas em aplicações muito específicas. Por esse motivo eles são chamados de polímeros especiais. Alguns exemplos desses materiais, do lado dos amorfos, são as polisulfonas, que são materiais transparentes e que têm resistência térmica bastante elevada. São aplicações, são materiais, inclusive, um pouco exceção dentro do mundo dos amorfos. E do lado dos cristalinos, nós temos as PPAs, que são tipos de nylon semi-aromáticos, e o PTFE, que é o material que eu mostrei para vocês lá atrás. Bom, esse treinamento foi uma visão geral que você pôde ter sobre os polímeros. E bem básico, isso é o que você precisa para começar a trabalhar com esses materiais. Em outros vídeos, você vai poder entender mais a respeito de cada um desses materiais, as suas propriedades, as suas aplicações e principalmente a questão do processamento, como transformar esses materiais em peças. Espero que você tenha gostado dessa introdução aos fundamentos de polímeros. Deixe seu comentário aqui dizendo para mim como isso ajudou no seu dia a dia, no seu projeto. Me passa também outros conteúdos que você gostaria de ver tratados aqui nos meus canais. A gente vai se falando. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de curtir meu canal no YouTube, se cadastra na minha lista, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixa o PDF da apresentação. A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!